Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria poder estar mais uma noite com vocês no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, que fala sobre nascer de novo. E para que a gente faça essa ligação divina, com Deus, para melhor entender a palestra de hoje à noite, vamos fechar um instante os nossos olhos do corpo físico, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, ao Mestre Jesus, governador do planeta Terra, que aqui esteve, nos deixando exemplos de amor, de caridade. Agradecemos também aos mentores do Grupo Espírita Corrente do Bem, os nossos mentores, ou nossos anjinhos da guarda, que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos orientando, pedindo então a Deus nesse momento que nos dê clareza, que nos dê bom senso, discernimento e derrame sobre cada um de nós a luz amarela da inteligência, nos dando clareza e nos dando, acima de tudo, a sua sabedoria, para que a gente possa compreender as palavras do Evangelho desta noite, no seu capítulo 4, onde ele nos diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agradecidos por este momento, abrimos então o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Então, queridos irmãos, nascer de novo, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os irmãos que tiverem o seu Evangelho, podem estar acompanhando aí, para irem tirando mais algumas dúvidas e confirmando, aquilo que a gente vai falando através da nossa palestra de hoje. Então, essa palestra de hoje, o que ela quer nos trazer? A reencarnação. Então, lá no primeiro capítulo, a gente falou sobre Moisés, falou sobre Jesus, falou sobre a doutrina espírita, sobre o Consolador, sobre a nova revelação de Cristo para nós, Assim, consequentemente, cada capítulo vem um reforçando o outro, falando sobre muitas moradas na casa de meu Pai. E neste capítulo nós vamos falar sobre a reencarnação. Então a gente ouve muito falar sobre ressurreição e reencarnação. A gente vai saber também hoje distinguir uma da outra. E a gente vai fazer um raciocínio para entender, porque doutrina espírita ela nos leva à razão, nos leva ao pensamento, nos leva ao entendimento do que vem de Deus, não de uma forma assim, digamos, imposta para nós, mas ela nos traz esse entendimento, essa conversa, para que a gente realmente entenda o que Jesus quis nos trazer. E nesse estudo do capítulo 4, ele traz vários textos da Bíblia, onde fala lá em Mateus, no seu capítulo 16, 1 a 3, onde Pedro, Jesus fala, pergunta, aos discípulos que quem dizem que eu sou? Então Pedro responde: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então esse questionamento nos traz a presença e o valor de Cristo para todos nós. Então Cristo, na sua elevação espiritual, na sua governança do nosso planeta, veio até a Terra em missão para nos ensinar o amor. Já estávamos numa evolução onde a gente já tinha naquela época, como é que eu posso dizer? Discernimento necessário para compreender Deus. E fazer essa evolução, saindo daquela fase animal, onde agia por impulso, para passar para uma fase um pouco melhor, para fazer a regeneração desse nosso planeta. Então Jesus vem
e vai trazer, né, esse amor, esse exemplo de amor. E aqui então, quando Pedro fala, tu és Cristo, Filho de Deus vivo, né, isso só vem confirmar aquilo, né, que a gente sente, que a gente tem como exemplo, que Cristo realmente é o Deus vivo. E aí o que Jesus diz aqui para ele, né? Bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelam isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Né? Então, se Pedro estava sabendo dessa informação, ele recebeu essa informação direto de Deus. Né? Então, através de uma mensagem mediúnica, através de uma comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Porque nós somos espíritos. E muitas pessoas, quando a gente fala em mediunidade, quando a gente fala em doutrina espírita, fica espantado, né? Acha que é algo sobrenatural. Não, queridos irmãos, nós somos um espírito. E nesse momento, nós estamos encarnados nesse planeta. Assim como existem espíritos, né, que não estão mais desencarnados, que estão na erraticidade, que estão aí aguardando para retornarem a esse planeta, se assim for a morada para vossa evolução, né? Então, muitas passagens bíblicas lá em Marcos, né, fala sobre a questão da reencarnação, que é o objetivo principal do nosso estudo desta noite, né? Fala também sobre Elias, né, que Elias já veio. Como Elias já veio? Isso quer dizer, Elias já nasceu, já esteve aqui e desencarnou, né? Viverão de novo, né? Então temos muitos trechos que falam sobre viverão de novo. O que nós vamos saber também o que essa frase, né, de Isaías quer nos dizer, né? E também a frase ela voltará de novo, né? Então são todos esses dizeres que a própria Bíblia nos traz e a doutrina espírita nos faz refletir sobre o significado real dessas palavras, que muitas vezes, devido a traduções, ela não foi entendida, né, de forma correta, né? E esse capítulo também ele faz a distinção entre a ressurreição, a reencarnação, sobre os laços de família, né, que muitas vezes a gente perde um ente querido e a gente fica pensando e sentindo a sua vibração, o seu amor ou a sua saudade, né? E não consegue compreender, né? Nós vamos falar também sobre os limites da reencarnação, tá? A necessidade, será que era necessário realmente a gente reencarnar? Né? Vamos saber também, tá? Então, antigamente, no tempo de Jesus, né, os judeus, qual que era a crença dos judeus, tá? Eles tinham, né, uma noção, uma vaga noção, né, que podiam, né, que eles viviam, né, e quem viveu pode reviver. Ou seja, eles já tinham uma noção da questão de viver e reviver, tá? Por enquanto não vamos falar em reencarnação e ressurreição, tá? Só que eles não tinham uma noção de como isso acontecia, né? Até porque na época de Jesus eram só os escribas, desculpa, eram poucas as pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, né? Então, quer dizer, o conhecimento em si, ele pertencia a poucos, né? Que tinham esse acesso ao conhecimento, né? Então, as pessoas sabiam por quê? Porque o vovô contava, a avó contava, os antepassados contavam, né? E aquilo que um sabia ia contando para o outro e assim eles iam recebendo o conhecimento, né? Ao contrário de hoje, que a gente quer saber sobre um determinado assunto, a gente tem um acesso rápido através da própria internet, né? Então, eles não tinham a noção do que era o corpo, do que era a alma, como que isso acontecia, né? Então, eram as incertezas que eles tinham. Então, eles imaginavam, né, que aquele corpo poderia dormir, né, por um determinado tempo e talvez, né, ressurgir daquele próprio corpo, né, que é a ressurreição, né? Então, eles não entendiam muito bem como que funcionava a ligação entre o corpo e a alma. Tinham tinham vagas e incompletas noções, né,
acerca da alma e a sua ligação com o corpo, né? Então, quando a gente fala a ressurreição, tá? A ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. E a reencarnação, então, é a volta da alma à vida corpórea, mas em um outro corpo. Então, Allan Kardec nos traz aqui, né, no Livro dos Espíritos, essa questão, né? O que é a ressurreição? Então, a gente, digamos, morre, né? Mas aquele corpo físico fica ali e o nosso corpo revive novamente, né? A nossa alma retorna a esse mesmo corpo e a gente revive novamente nesse mesmo corpo. E a reencarnação não, é que a gente volta, né? Em outro planeta, muitas vezes, se a gente já cumpriu a nossa tarefa aqui nesse planeta, a gente volta em outro país, né? Com outros pais, com outras mães, falando línguas diferentes, em países diferentes, em formas físicas diferentes, ou seja, em forma de num corpo de mulher, num corpo de homem, e assim sucessivamente. E isso, né, explica muitas situações que a gente vivencia e a gente vê, né, ainda mais hoje com a tecnologia, e a gente não compreende. Então a gente vê uma criança que logo ao nascer, antes da primeira idade, antes do primeiro aninho, começa a falar, né? Ou já ali nos 2, 3 aninhos começa a tocar um instrumento com tanta agilidade e com tanta perfeição que nem um profissional com 40 anos estudando, digamos, um violino, não consegue tocar. Por quê? Porque com amor ele aprendeu na outra encarnação e quando ele nasce de novo, aquilo que ele aprendeu com amor naquela outra vida vem com facilidade, né? E ele passa a fazer essas atividades naturalmente. E para ele isso é algo natural, porque esse espírito já aprendeu na outra encarnação, né? E trouxe através da ressurreição, né? Da reencarnação, esse conhecimento, né? Assim como na área da ciência, assim como na área da educação, né? Existem muitas pessoas que têm essas manifestações muito inteligentes para a sua idade, que a reencarnação aqui nos explica, tá? Então, o Evangelho também nos traz renascer da água e do Espírito. O que Nicodemos, né, na sua fala, ele fala sobre renascermos da água e do Espírito. Como que a gente pode entender essa passagem de Nicodemos, né? Então, a água, né, seria o símbolo da natureza material, né? Para os judeus da época, né, a água era muito importante, né? Porque era muito escassa e quando se tinha água para eles era algo de muita importância. Então, por isso que ele relaciona, né, o símbolo da água como algo primordial para a sobrevivência, né? E quando a gente fala do espírito, né, é o símbolo da inteligência. Então ele diz: nasceu da água e do espírito, né? Então nasceu da água, que é algo essencial, algo importante, algo para que se sobreviva, né? E o espírito como a inteligência, aquilo que rege, aquilo que nos move, né? E o que nos diferencia na evolução, né? Nascemos como simples ignorantes, passamos lá pelo mundo mineral, passamos pelo mundo vegetal, passamos pelo mundo animal e a partir do momento que passamos a ser seres humanos, aí que a gente recebe essa individualidade e recebe a nossa inteligência, né? Então, a partir daí, a gente pode compreender que existe um corpo, que existe uma alma, né? Então, a gente chama de alma quando nós estamos nessa situação que nós estamos hoje aqui, ou seja, o nosso espírito está encarnado nesse momento. Então, estando encarnado, a gente chama de alma. Ao nos, né, desligarmos desse corpo, a gente volta a ser aquele espírito, né? E entre meio, queridos irmãos, a esse corpo e essa alma, né, a esse espírito, nós temos o nosso perispírito. O que é o perispírito? Ele é um invólucro semimaterial, ou seja, ele é um pouco material e um pouco espiritual. E ele é que faz a ligação, né,
entre o corpo e o nosso espírito, para que a gente possa ter essa conexão e permanecermos regendo esse corpo físico, né, para continuarmos vivos. Ele faz essa ligação, tá, entre nós. E é nesse perispírito que fica gravado tudo o que o nosso corpo físico vivencia com o nosso espírito. Então a gente tem que pensar, né, em cada um de nós, em todos dessa existência, né, que nós não somos só corpo e nós não somos só espírito. Tudo o que a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso pensamento faz, ele reflete no nosso espírito, no nosso corpo físico, prejudicando ou ajudando. E tudo que a gente faz no nosso corpo físico fica gravado no nosso espírito, né, fazendo coisas boas ou coisas ruins, né? Então a gente tem que pensar em cada um de nós como um ser único, né? Que pode renascer através da reencarnação e viver muitas e muitas vidas, né, nesse planeta onde estamos, até chegar a hora da gente passar por um planeta melhor, né? Então, a outra frase então que traz o Livro dos Espíritos para nós é: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? Então, todo esse corpo físico, que é maravilhoso, claro, e funciona numa harmonia, né? Quando nosso espírito deixar esse corpo físico vai ficar aqui nesse planeta, vai voltar para a terra, né? E vai ser terra, vai ser adubo. E o nosso espírito não, o nosso espírito parte para a vida espiritual, né? Onde vai para a colônia espiritual, para aprender, para conhecer, para rever os entes queridos que, né, porventura estejam na colônia espiritual. E também, se a gente não se comportar muito bem aqui, né, nesse planeta, e não conseguir a nossa evolução, a gente pode ir também para um lugar que não é tão bom assim, mas se faz necessário porque a gente possa evoluir também e entender que muitas vezes quando a gente não aprende, né, pelo amor, né, a gente acaba aprendendo pela dor. E a reencarnação faz esse trabalho, né? Tá? E para a gente entender, né, porque muitas vezes as pessoas dizem, tá, mas eu não acredito em reencarnação, eu acredito que eu vou nascer aqui, que eu vou viver, vou desfrutar ao máximo, né, desse planeta, das alegrias que eu possa ter aqui, e, né, eu morri e acabou, não tem mais nada, não existe mais nada, né? É triste a gente pensar assim, triste se a gente entende que Deus é soberanamente justo e bom, como diz a primeira questão do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Isso seria totalmente injusto, né? Mas o Velho Testamento, ele nos traz, né? Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo, né? Então, lá na Bíblia, em Isaías, a gente vê, né, as frases ditas e escritas por milênios e traduzidas para nós, que nos traz, né, esse conhecimento que viverão de novo, né? Mas, como eu falei para vocês, devido ao povo da época não entender como isso acontecia, né, eles não entendiam que o corpo ia ressurgir, ia existir a ressurreição, ou seja, aquele corpo físico iria viver de novo, né? E hoje, através da doutrina espírita, a gente passa a entender, né, que aquele corpo não, mas um novo corpo, né, seria a morada desse espírito. E também no Velho Testamento tem outra passagem que diz: acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo, né? Então é outra parte que está em Job, onde ele fala sobre a reencarnação, onde ele fala sobre voltar de novo, né? Também no Novo Testamento, então, tem outras passagens, outras 3 passagens que nos trazem essa mesma afirmação, né? Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, né? E esse texto, queridos irmãos, ele está em Mateus e também em Marcos, tá? Mateus, para que vocês possam averiguar, ou lendo o próprio Evangelho, vocês vão ver ali no capítulo 4, né?
tem os versículos. Então, no versículo 17, no capítulo 17, versículo 10 a 13, e Marcos, no capítulo 9, versículos 11 a 13, tá? Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Então, quer dizer, existe a reencarnação, existem várias vidas, e Elias, né, como ele diz aqui, era o nome dele naquela encarnação onde que eles estavam se referindo, mas ele já tinha vindo, né, com outros nomes, em outras famílias, né, talvez em outro sexo, né, em outro corpo físico, mas já veio também. E outra passagem de Mateus também que fala no capítulo 11, versículo 12 e 15, ele mesmo é o Elias que há de vir. Né? Então, quer dizer, ele veio e ele há de vir. Então, ele fala numa encarnação passada e numa encarnação futura. Né? E outra passagem, então, está em João, capítulo 13, versículo 1 a 12, que fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Essa frase, né, de João, ela é um marco, né, na questão da reencarnação. Né? Então, temos que nascer de novo. Temos que entender que essa reencarnação, ela vem nos responder muitas perguntas. Quando a gente pensa em uma criança que, né, desencarna logo ao nascer, onde é que está a justiça divina se esse pequeno ser, esse pequeno corpo, não tem a oportunidade de fazer a sua trajetória, de viver as alegrias e as tristezas deste planeta? Né? Então, aí a gente pensa que Deus seria injusto, né, se não desse uma nova oportunidade para esse corpinho que chegou até essa trajetória da sua vida em função, né, talvez de uma doença, desencarne tão novo, né? E também quando a gente se despede, por exemplo, de um pai, de uma mãe, de uma avó, alguém que viveu uma vida inteira conosco, e a gente fica com aquele sentimento, com aquela saudade que não tem tamanho, né? Não tem onde guardar, não cabe em lugar nenhum, não cabe dentro da gente, né? E a gente pensa assim, né? Esse meu ente querido está onde? Será que realmente acabou? Né? Será que aquele sentimento que está dentro da gente está ali, né? Nos machucando de certa forma por um período de tempo? Realmente não existe mais? Né? O meu ente querido não existe mais? Acabou? Terminou? Né? O que eu faço com esse sentimento que está dentro de mim? Né? Então, também no Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz: donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Né? Então, Cristo traz várias passagens, vários ensinamentos falando sobre a reencarnação, falando sobre o nascer de novo, para que a gente possa evoluir. Né? E quando a gente fala em evoluir, não tem como evoluir sem pensar na reencarnação. Né? E outra situação que esse capítulo do Evangelho nos traz é sobre os laços de família, né? Isso que a gente falou anteriormente. Como que acontece os laços de famílias através da reencarnação? Né? Ele vai se fortalecendo. Né? Quando as famílias passam a ser afins, né? Elas vão se fortalecendo, né? Então, se a gente fosse pensar nos laços de família sem a reencarnação, vamos pensar, né? Então, o passado, vamos pensar no passado, no nosso passado, digamos, né? Nós não teríamos a pré-existência da alma, né? Não teríamos uma alma, né? Não existe laço anterior, então quer dizer, eu olho para minha mãe e sinto um afeto enorme, né? Então isso não existe, né? É coisa da minha cabeça. Eu olho para um outro ente querido, digamos, para aquele meu cunhado lá, e sinto uma aversão. Não, eu não posso sentir essa aversão, porque não existe ligação anterior com esse ser, né? E, digamos assim, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos seriam totalmente estranhos, porque não existe ligação minha com eles em situação nenhuma. Eles, a partir do momento que
né, que eu nasci, que eu encarnei, é que eu o conheço, eu não conheço de situações anteriores, né? E pensando no futuro, sem a reencarnação, tá? Então, digamos, existe céu, existe inferno, né? Se eu for boazinha aqui, vou para o céu, feliz de mim, né? Pobre de tantos irmãos que a gente vê aí que fazem tanta coisa errada, que fazem tanta maldade, que vão viver eternamente no inferno, né? Acabou, né? Então, ela acontece, e pensando em laços de família, né? Sem a reencarnação, ela significa a ruptura absoluta dos laços de família, né? Então, nunca mais vou ver meu pai que já faleceu, nunca mais vou ver minha mãe, nunca vou ver aquele meu filho, aquela minha irmã, aquele meu ente querido que já foi. Simplesmente nasceu, morreu, acabou, tá? Então, esse é o pensamento dos laços de famílias sem a reencarnação, né? E quando a gente pensa nos laços de família, né, nas pessoas que a gente ama, que estão conosco nessa trajetória, com a reencarnação, né? Como que a gente pensa naqueles que a gente ama, pensando em reencarnação, né? Que a gente vai tornar a se encontrar, né? Talvez numa outra encarnação eu seja a mãe do meu pai, a mãe dos meus irmãos, né? Porque a gente troca de posição dentro da próxima encarnação, né? E a gente pode pensar também que juntos a gente está, né? Enlaçados para tentar se aproximar, né? Da divindade do nosso Pai Criador, né? E que as relações entre nós elas continuam, né? A gente muda muitas vezes de sexo, para aprender aquilo que é inerente ao corpo físico do homem. Em uma encarnação a gente nasce como mulher para aprender, né, as características inerentes de um corpo de mulher. E assim a gente vai adquirindo de encarnação para encarnação essas características, né? E uma vez a gente é pai, uma vez a gente é mãe, uma vez a gente nasce no Brasil, né? Nesse país maravilhoso. Um dia a gente já nasce no Japão, então muitas vezes a gente tem afinidade com algumas coisas que são de outros países sem ter conhecido, sem ter ido lá, né? E ainda mais as habilidades de conhecimento que a gente já citou, né? Então essa é a verdadeira família, é aí que a gente identifica, né? É aí que a reencarnação nos faz entender aqueles laços de família, aquele carinho, aquele amor e também, né, muitas vezes aqueles desentendimentos que acontecem nas nossas famílias, né? E com relação ao limite das encarnações, será que a gente vai encarnar quantas? 5, 10, 15? Será que existe um número fixo de reencarnações que a gente vai ter nessa nossa trajetória, né, aqui no nosso planeta Terra, né? Então, o que o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz? Que as encarnações, elas acompanham a purificação do espírito. Queridos irmãos, Jesus, né, esse ser maravilhoso que a gente comemora todo ano o seu aniversário, e logo logo a gente vai estar né, nos compadecendo do dia do seu retorno, né, do seu desencarne ao mundo espiritual, ele também foi um espírito como nós. Ele também passou por muitas encarnações, por muitos mundos, né? Mundos que já não existem mais, mas ele também fez a sua evolução como nós fizemos, né? Porque muitas vezes a gente pensa em Jesus como se Deus pegasse uma bola de algo, né? E moldasse e dissesse, ó, você é perfeito, vou te mandar para a Terra. Não, né? Jesus também fez toda a evolução que nós fizemos. A única diferença é que Jesus, né, foi criado antes, mas ele fez as escolhas mais corretas, as escolhas mais acertadas, as escolhas para o bem, e ele conseguiu alcançar a sua evolução. E nós também vamos, né? Por isso que o Evangelho deixa claro, acompanham, então, né, o limite da encarnação, acompanham a purificação do espírito. Então, conforme a gente for melhorando, a gente vai passando para mundos melhores. Conforme a gente vai melhorando, a gente vai diminuindo as encarnações nesse planeta. E se a gente praticar o mal e fazer coisas ruins e não aprender, a gente vai continuar voltando aqui, né? Então,
a gente precisa acertar, né, para poder diminuir a quantidade de encarnações que a gente vai ficar aqui nesse planeta, né? Então, o nosso corpo físico com relação, né, à encarnação, conforme a gente vai encarnando, né, e vai passando para planetas superiores, o nosso corpo fica menos compacto, né, menos pesado, menos grosseiro e vai ficando mais diáfano, né, ou seja, mais fluídico, mais, digamos, como se fosse uma névoa, né, uma nuvem, né, a gente vai ficando mais, só para a gente ter o entendimento, né, mais leve e vai passando, né, a planetas superiores. E o nosso perispírito, que é aquilo que nos liga, né, que eu expliquei para vocês, aquilo que nos liga ao corpo físico, ao nosso espírito, né, ele vai ficando mais etéreo, né, mais depurado, né, mais elevado, mais perfeito, né, e a gente vai passando, então, a se tornar um espírito puro, tá? Então, queridos irmãos, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, de ter trazido a questão da reencarnação, do entendimento da reencarnação para a vida de cada um de vocês. Então, foi uma alegria poder estar com vocês nessa noite. Quem tiver um copinho d'água, quiser deixar aí do lado, né, do celular ou do computador, da forma que estiver nos assistindo, né, para que a gente possa, nesse momento, fechando nossos olhos físicos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus e aos nossos anjos guardiões, pedindo a Deus nesse momento que derrame sobre cada um de nós a luz brilhante do sol, limpando todas as impurezas do nosso corpo físico, tirando todas as amarras, todas as arestas, tudo aquilo que nos prejudica, todas as energias negativas que estejam influenciando o nosso corpo físico e o nosso espírito, nos deixando leve com esse passe magnético, tranquilos, para que a nossa semana seja maravilhosa e colocando também nessa água todas as energias positivas necessárias para o restabelecimento do nosso ser físico, do nosso corpo, que será distribuído então também à nossa família neste momento. Te agradecemos, ó Pai, por essa luz, por essa bênção e que acima de tudo, Senhor, nos dê o discernimento, a clareza e que a gente possa, a exemplo de Jesus, em nosso dia a dia, sermos testemunha do seu amor e da sua caridade. Boa noite, queridos irmãos, que assim seja.